Vamos ver. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu queria agradecer, em nome do Instituto, o professor Assis Gonçalves, de Direito Empresarial e Cooperativo, a aceitação do convite, pelos professores Marcela da MEC, professora Ana Frazão, que são nossos associados, os mais novos associados no nosso Instituto. Nós temos feito com frequência reuniões presenciais na sede do Instituto, no mês de março. Como todos fomos surpreendidos pela situação de pandemia e impossibilitados de realizar nossas reuniões presenciais, e agora surgiu essa possibilidade de fazermos esse encontro virtual, que pôde abrir as portas do Instituto aos professores de fora, que gentilmente se dispuseram a participar. E como não poderia deixar de ser, neste mês de abril, vamos discutir impactos do Covid-19 nas relações empresariais, nos contratos empresariais, no direito societário. Então, antes de passar a palavra à professora Ana Frazão, que vai dar início à nossa exposição, ao nosso debate, ao nosso bate-papo aqui, eu queria fazer um agradecimento muito especial à doutora Raquel, nossa vice-presidente do Instituto, que fez todos os esforços para que isso se tornasse possível, e organizou isso com muito cuidado e para que isso possa funcionar adequadamente. Então, professora Ana, professor Marcelo, muito obrigado por terem aceitado participar. É uma honra para o Instituto, professor Assis Gonçalves. Eu passo a palavra, em primeiro lugar, à professora Ana, dando-lhe as boas-vindas ao nosso Instituto, professora Ana. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Daniel. Uma boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. E já que essa é a primeira oportunidade que eu tenho de me manifestar publicamente em torno da minha recente associação ao Instituto do professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, eu gostaria de deixar registrada aqui a grande honra, a grande alegria que eu tive de participar, considerando o enorme carinho, a enorme admiração que eu tenho pelo professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto. Ele formalmente não foi meu professor, mas eu tenho como professor no sentido mais amplo da palavra, já disse isso várias vezes a ele, diante do tanto de coisas que eu aprendi por meio dos livros dele, e venho tendo a oportunidade de aprender pessoalmente com o convívio que, felizmente, eu venho tendo com ele ao longo desses últimos anos. Então, professor Alfredo, que acredito que esteja nos assistindo, receba aqui o meu abraço carinhoso. E eu cumprimento a todos vocês, cumprimento também especialmente a todos os membros do Instituto, doutora Raquel, doutor Luiz Daniel, em nome dos quais eu cumprimento aos demais membros, e faço um cumprimento muito especial também ao meu caríssimo colega, professor Marcelo von Landamek, que também é um dos grandes expoentes dessa geração, um professor extremamente admirado, com quem eu já estive em vários eventos, mas nunca tivemos a chance de participar de um mesmo painel, estamos tendo agora, ainda que virtualmente. Bom, a ideia da nossa conversa hoje é falar um pouquinho sobre os impactos da Covid-19 sobre os contratos empresariais. E eu acho muito bom reforçar, desde já, que se trata, sim, de um evento imprevisível, não só em relação à sua existência, como também em relação às suas consequências. Mesmo hoje, que estamos já vivenciando vários desses efeitos, não temos total noção dessas consequências, existem vários cenários e só o tempo nos dirá os efeitos realmente dessa pandemia. Eu acho que isso é importante, porque volta e meia a gente ouve questões como, o cientista tal chegou a prever, o Bill Gates anteriormente já tinha se manifestado no sentido de que uma grande pandemia ocorreria, isso é uma questão de tempo, mas do ponto de vista das expectativas socialmente compartilhadas, estamos sim
diante de um evento imprevisível, inclusive pela extensão dos efeitos e das suas consequências. Acredito que nenhum de nós, há 35 dias, há 40 dias, poderia imaginar que estaríamos passando pelo que estamos passando, que estaríamos tendo que, inclusive, atravessar um período de isolamento, com todas as consequências pessoais, sociais e econômicas relacionadas a esse tipo de questão. Então, estamos diante de um fato imprevisível, o que não quer dizer que essa imprevisibilidade por si só vá comprometer o cumprimento de uma série de contratos empresariais, por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque o impacto da pandemia sobre os contratos varia bastante conforme o tipo de contrato. E, em segundo lugar, porque no direito brasileiro nós sabemos que a imprevisibilidade por si só, ela não leva a uma necessária revisão ou mesmo a uma resolução dos contratos. Como regra, ela precisa estar acompanhada de outros critérios que aí sim seriam determinantes para a gente partir para essas soluções de resolução ou de revisão que continuam a ser excepcionais no nosso ordenamento. Eu acho muito importante chamar a atenção desde já para esse aspecto, porque o que a gente tem percebido muitas vezes é uma falta de compreensão, até no seio empresarial, sobre os efeitos da Covid-19 sobre os contratos, e um certo pensamento de que isso justificaria por si só o descumprimento, a flexibilização, ou até mesmo a adoção de soluções salomônicas, do tipo, bom, se o contrato tinha uma prestação X, vamos dividir pela metade, porque talvez essa fosse a melhor maneira de compatibilizarmos os diferentes interesses em jogo. E nós sabemos que essas coisas não funcionam dessa maneira, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E é por isso que na minha exposição, eu gostaria de, inicialmente, chamar a atenção para alguns mecanismos de solução para problemas desse tipo, que já existem no direito brasileiro, e, num segundo momento, tratar aí sim das soluções que vêm sendo propostas pelo projeto de lei 1179, projeto que já foi aprovado no Senado, que foi submetido à Câmara, e que em 2 artigos, os artigos 6º e 7º, procura endereçar as consequências da pandemia sobre os contratos paritários e, claro, também os contratos comerciais, os contratos empresariais. Então, para o direito brasileiro, eu acho que todos nós sabemos que uma das principais funções econômicas do contrato, especialmente os contratos que nós chamamos de troca ou de intercâmbio, em que os interesses das partes são interesses contrapostos e que vão se harmonizar precisamente por meio do contrato, então, a função econômica principal é garantir segurança e previsibilidade, o que reforça aquela minha afirmação anterior de que flexibilizações, revisões e resoluções de contratos são sempre soluções excepcionais. Mesmo nos contratos chamados híbridos ou relacionais, e a maior parte dos contratos empresariais de longa duração poderiam se enquadrar nessa classificação, porque aí, nesses contratos, os contratantes, eles têm parte dos seus interesses totalmente alinhados, então a cooperação não é apenas um dever lateral decorrente da boa-fé objetiva, mas faz parte também do objeto contratual. Mesmo nesses contratos, apesar das suas peculiaridades, há também uma grande preocupação com a manutenção do vínculo. É claro que nesses contratos, muitas vezes, a lógica de segurança e previsibilidade cede a uma lógica distinta, que é uma lógica de adaptabilidade e de flexibilidade. É por essa razão que é muito comum que esses contratos contenham mecanismos e soluções de governança que possam, inclusive, possibilitar os devidos ajustes do contrato diante do novo, diante de um futuro não previsto. E daí a importância desses inúmeros mecanismos de governança, que muitas vezes, inclusive, contam com intervenções de terceiros, de um expert, de um mediador, ou mesmo de um árbitro, ou mesmo da solução geral do dever de renegociar, já que muitos desses contratos são incompletos e sempre que acontecem fatos, que, como é o caso da pandemia, podem trazer consequências muito sérias para o equilíbrio desse contrato, pode haver necessidade, então, de um reajuste das prestações entre as partes. Mas vejam que mesmo nesses contratos, a ideia é sempre a manutenção
manutenção do vínculo. A ideia é sempre a de se conter o excesso de oportunismo. Então, a gente tenta manter o vínculo, ainda que com adaptações e com revisões. E claro que o dever de renegociar, embora seja crucial nos contratos relacionais ou híbridos, também é muito importante nos contratos de intercâmbio. E daí porque uma solução consensual seria sempre preferível em situações como essa. Mas é claro que, não sendo possível uma solução consensual, nós temos que, então, nos dar conta de que alternativas o direito brasileiro nos coloca para resolver esse tipo de questão. E essas alternativas existem e são consideravelmente amplas. Eu começaria mencionando aquelas que seriam mais específicas e que têm sido muito mencionadas nos tempos atuais. Em primeiro lugar, o artigo 317, que diz: quando por motivos imprevisíveis sobrevier de proporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Outro artigo também crucial nessa discussão é o 478, que dispõe que, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, claro, se não for possível a revisão. Vejam, então, que esses dois artigos tratam de eventos imprevisíveis, mas eles complementam a imprevisibilidade com uma desproporção no contrato. No artigo 317, essa desproporção é avaliada a partir da perspectiva do devedor. No artigo 478, essa desproporção é avaliada a partir de uma perspectiva mais relacional, em que se exige uma onerosidade excessiva para o devedor e uma vantagem excessiva para o credor. E até por essa razão que muitos doutrinadores entendem que o artigo 478 não acolheu propriamente a teoria da imprevisão, ou seja, não basta o fato imprevisível, há necessidade de haver esse desequilíbrio estrutural do contrato, ponto em que, na verdade, nós estaríamos nos alinhando mais ao direito italiano. Temos também o artigo 393, um artigo que hoje também tem sido muito discutido, trazido à tona em todos esses questionamentos decorrentes da pandemia, segundo o qual o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Todos nós sabemos que no direito brasileiro não há propriamente uma diferença prática entre força maior ou caso fortuito, mas que na prática muitos entendem que não haveria nem mesmo necessidade da imprevisibilidade para que a força maior estivesse caracterizada. Desde que haja irresistibilidade, isso é suficiente para justificar, então, a invocação desse artigo. Então, vejam que nós já temos aqui 3 soluções, com pressupostos que não são propriamente idênticos, ainda que tenham, dependendo do caso, alguns pontos em comum. E, além disso, eu acho muito interessante chamar a atenção também para a Lei de Liberdade Econômica, naquilo em que ela modificou alguns artigos sensíveis sobre os contratos paritários e que talvez também nos proporcione alguns mecanismos para contornar os problemas decorrentes de uma crise como essa. Vejam, então, por exemplo, que o artigo 113, parágrafo 1º, 5º do Código Civil, determina que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da celebração. Depois, no artigo 421-A, esse artigo, ao mesmo tempo em que prevê que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, isso está no inciso 3º, dispõe no inciso imediatamente anterior, o 2º, que a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Claro que são dispositivos novos, recentemente introduzidos no ordenamento brasileiro, mas vejam que há
muitas possibilidades interpretativas, inclusive aquela que entende que sempre que houver uma modificação substantiva e considerável da alocação de riscos definida pelas partes, isso seria uma condição excepcional a justificar a revisão do contrato. Ou seja, talvez esses dispositivos tenham até aberto o sistema brasileiro para outras formas de endereçamento desse tipo de discussão, que possam, inclusive, se utilizar da teoria, da base do negócio jurídico, ou mesmo da alocação de riscos, com também uma série de contribuições da própria teoria econômica. E além dessas soluções mais específicas, existem várias outras que decorrem das cláusulas gerais dos contratos, especialmente boa-fé e função social. O próprio artigo 187, a vedação ao abuso de direito, é um artigo que tem sido muito discutido na atualidade, como uma forma também de evitar e conter oportunismos excessivos de contratantes diante de uma situação que, como essa, pode causar algumas dificuldades no cumprimento do programa contratual. E, além disso, todos nós sabemos que existem inúmeras teorias, como a exceção da ruína, a frustração do fim ou da causa do contrato, que normalmente derivam dessas cláusulas gerais e que poderiam também nos dar algumas luzes para a solução de problemas decorrentes de um fato imprevisível como esse do coronavírus. Então, o que eu acho que é importante salientar nesse momento é que, por mais que possa haver algumas dúvidas sobre vários desses institutos, por mais que nem sempre eles sejam aplicados de maneira sistemática ou que haja um fio condutor em relação a todos eles, o fato é que o ordenamento jurídico contém uma gama considerável de soluções para casos assim. E apesar de todas as controvérsias e divergências que existem a respeito de todos esses institutos, existe um ponto em relação ao qual a gente pode dizer que, se não há um consenso, há uma quase convergência entre todos aqueles que se dedicam ao estudo do tema, que é a ideia de que todos esses institutos devem ser aplicados de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Ou seja, é muito difícil, diante de situações assim, pensarmos em soluções a priorísticas, excessivamente genéricas, até porque, como vimos, os efeitos da pandemia, eles vão variar bastante conforme o tipo de contrato, conforme as circunstâncias desse contrato, mesmo conforme variáveis externas. Alguns contratos, temos visto essa discussão recentemente, que foram afetados mais diretamente, inclusive por atos do poder público, situações em que poderíamos até cogitar da aplicação da teoria do fato do príncipe. Outros contratos que não sofreram esse tipo de constrição, ou pelo menos não sofreram na mesma extensão. Em muitos casos, a impossibilidade do cumprimento, ela não é nem mesmo definitiva, é tão somente provisória. Então, todas essas situações são aqui mencionadas para realmente fazer uma advertência inicial de que não podemos entender essa pandemia como uma causa ampla e genérica que justificaria a flexibilização ampla de contratos. Na verdade, me parece que esse seria o pior cenário, inclusive na esfera empresarial, em que os agentes empresariais são credores e devedores ao mesmo tempo, e que o cumprimento de contratos pode levar a uma reação em cadeia de tal magnitude que acabe, de fato, levando a um verdadeiro colapso do sistema econômico. Então, acho que é muito importante, numa situação como essa, a de mantermos dentro do possível a prudência e lembrarmos que cada caso deve ser analisado de acordo com as suas peculiaridades. Soluções salomônicas que se baseiem em conjecturas ou premissas que não têm um lastro na prova e nas especificidades do caso concreto, ao meu ver, deveriam ser terminantemente evitadas. E, ao contrário, nós já temos visto o judiciário entrando em várias dessas questões e já procurando, em muitos casos, aplicar soluções salomônicas que, inclusive, muitas vezes não casam com os institutos específicos que justificariam aquelas revisões contratuais que estão sendo implementadas.
Dito isso, então, passo já para a parte final da minha exposição, que é a que diz respeito a uma análise do projeto de lei 1179. Esse projeto tem vários aspectos interessantes, é um projeto que contou com a participação de eminentes juristas, muitos comercialistas famosos, amigos nossos. É um projeto muito bem intencionado, mas, ao meu ver, as soluções por ele adotadas são preocupantes. É claro que os propósitos do projeto, ao meu ver, são muito nobres. São propósitos de se evitar uma judicialização excessiva, de se evitar um excesso de oportunismo e um descumprimento maciço de contratos. Mas a questão é saber se a proposta, de fato, é capaz de levar a esse resultado. Antes de entrar no mérito desse projeto, eu queria já adiantar que eu, particularmente, sou um pouco cética em relação a essa ideia de que todos os nossos problemas são resolvidos sempre com novas leis. A experiência que eu vejo é que, muitas vezes, novas leis não só não resolvem os problemas, como, às vezes, ainda criam outros problemas. Se eu já tenho esse pensamento em uma circunstância de normalidade, com maior razão, eu entendo que é importante pensarmos nisso em uma situação de crise. Porque aqui esses projetos de lei acabam sendo discutidos e aprovados no afogadilho, muitas vezes sem o tempo necessário, sem para uma reflexão, sem uma avaliação de impacto. Então, tudo isso pode comprometer muito o resultado dessa produção legislativa. Então, acho que é por isso que uma intervenção do legislador em situações de crise, ela deve procurar, dentro do possível, ser bastante pontual, ela deve ser provisória, e ela deve ocorrer exatamente naquelas situações em que o sistema jurídico não dispõe de soluções para o problema. Será que é exatamente o caso dos contratos empresariais, diante de tudo isso que eu acabei de mostrar? Mas ainda que fosse, vamos ver então o que o projeto nos propõe. Aliás, um ponto que eu acho que é positivo do projeto é já o de procurar introduzir soluções pontuais, que não modificam o Código Civil, ou seja, que não tem nenhuma pretensão de permanência. Esse ponto, sem dúvida nenhuma, é um ponto de extrema importância. Mas, mesmo assim, quais são essas soluções provisórias? Artigo 6º. As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções de contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Vejam que a própria expressão efeito retroativo é algo não absolutamente claro, ainda mais considerando as grandes divergências que existem no direito brasileiro sobre retroatividade. Até porque existem vários tipos, a média, a máxima e a mínima. Eu, inclusive, quando li o dispositivo pela primeira vez, imaginei que ele quisesse fazer aquela diferenciação de que nos contratos de execução sucessiva ou continuada, aquelas prestações vencidas antes da pandemia, obviamente, não poderiam estar sujeitas aos seus efeitos. E fiquei preocupada quando fui ler, então, o relatório da senadora Simone Tebet, que foi, inclusive, o que foi aprovado pelo Senado, quando ela diz que a finalidade do artigo 6º, na verdade, foi de criar um marco temporal, que é o dia 20 de março de 2020, que está no artigo 1º do projeto como sendo o marco temporal para a eficácia dessa lei, para então determinar que os contratos celebrados antes desse marco temporal não estariam sujeitos aos efeitos da pandemia, nem no que diz respeito ao artigo 393. Isso me deixou um tanto quanto assustada, seja porque essa intenção não está refletida no texto do artigo, seja porque, se de fato formos interpretar a lei pela intenção do legislador, nós poderíamos chegar a uma série de problemas e uma série de distorções, porque em muitos casos são exatamente os contratos anteriores à pandemia aqueles que mais precisarão se socorrer de vários desses institutos que nós mencionamos, seja o artigo 317, o artigo 478, ou mesmo o artigo 393. Em relação aos contratos celebrados após a pandemia, pelo menos a pandemia em si não é um evento imprevisível, ainda que as suas consequências possam ser.
Por mais que entendamos, então, não, vamos interpretar, todos nós sabemos, a mens legislatoris não é a melhor técnica de interpretação da lei, mas, no mínimo, ela gera um certo ruído, ela gera um certo distúrbio, ainda mais levando em consideração que, mesmo que devamos interpretar aí a norma legal, na verdade, a própria norma se utiliza da questão da retroatividade, que, como a gente viu, é também suscetível de muitas controvérsias. Então, acho que esse artigo pode trazer mais problemas do que propriamente solucionar as questões e as dificuldades que se apresentarão ao judiciário nesse momento. Além de tudo, o artigo 7º se propõe ao seguinte, aspas, não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, exatamente aqueles institutos que lidam com a imprevisibilidade, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Aqui, o próprio relatório da senadora e também a comissão de juristas, na oportunidade em que pôde se manifestar, eles deixaram muito claro que eles simplesmente transpuseram para a lei algo que já era a jurisprudência dos tribunais nacionais, que foi, por sua vez, desenhada diante de crises passadas. A grande questão é, será que diante do momento que estamos vivendo, a gente tem como a prioristicamente entender que essa crise vai ser semelhante às crises anteriores, para determinar desde já o que vai ou não ser considerado como imprevisível, em que medida? Recentemente, o FMI divulgou um relatório mostrando que essa pandemia ela corresponde à crise econômica mais importante do mundo desde a Grande Depressão da década de 30. Ele reconhece, esse relatório, que estamos num cenário de completa incerteza. Não temos ideia do que irá acontecer. Tanto que o próprio FMI e várias organizações internacionais já trabalham com diferentes cenários para tentar, de alguma maneira, abarcar as diferentes consequências da pandemia conforme o desenrolar dos fatos. Esse relatório do FMI, inclusive, diz que todas as políticas que estão sendo adotadas pelos estados devem ser monitoradas e revistas periodicamente, porque provavelmente o contexto fático pode mudar rapidamente, bruscamente, e isso pode exigir de todos nós uma readequação. E é por isso, então, que eu me pergunto, será que a gente, nesse atual momento, em que temos tão poucas informações, em que estamos num cenário de absoluta incerteza, eu tenho já como dizer que nesse momento, os efeitos da crise serão semelhantes aos efeitos das crises anteriores? E que aquele entendimento jurisprudencial do passado certamente vai ser o mais adequado diante de fatos futuros que eu nem mesmo tenho conhecimento e nem tenho condições de prever? Então, vejam que, por mais que para mim essa seja uma norma muito bem intencionada, ela acaba causando um certo engessamento e, ao meu ver, isso pode ser bastante complicado. Então, em resumo, eu entendo perfeitamente o propósito do projeto de lei nesse aspecto, a preocupação com segurança jurídica, com tentar evitar um descumprimento maciço de contratos, mas eu acho que temos sim que nos preocupar com a segurança jurídica, mas ela não pode ser alcançada ao preço da iniquidade ou de soluções que possam se mostrar totalmente inadequadas diante de um futuro absolutamente incerto que a gente não tem condições de prever nesse momento. Então, com toda a sinceridade, acho que seria melhor nada ter dito a esse respeito e ter deixado que o sistema brasileiro continuasse contando já com seus diversos instrumentos relacionados a isso, do que prever duas regras que, como essa, ao meu ver, podem causar tanta perturbação. Claro que os parágrafos 1º e 2º do artigo 7º, aí eu entendo que são parágrafos importantes, porque eles reforçam, de um lado, a autonomia do direito do consumidor. Todos nós sabemos que a questão da revisão contratual a favor do consumidor tem pressupostos muito distintos, e também procura assegurar a autonomia do direito empresarial, ao dizer, no
caso do artigo 2º, que as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil. Para nós comercialistas isso é muito óbvio, mas todos nós também sabemos a vasta jurisprudência que existe tentando aplicar o Código de Defesa do Consumidor a relações empresariais, e se isso causa distorções num cenário de normalidade, pode causar distorções ainda maiores num cenário de crise. E, na verdade, o próprio Código Civil, como eu já procurei dizer aqui, ele já tem inúmeras soluções, inúmeros instrumentos que poderiam nos ajudar. E vejam, não estou nem dizendo que não seria o caso de pensarmos numa legislação específica para o momento concreto. O que eu estou dizendo é que o projeto de lei 1179 acolhe soluções que, ao meu ver, não me parecem adequadas e que podem criar mais confusão do que solucionar problemas. E, por fim, ainda há um outro argumento de que, a partir do momento em que o legislador já sinaliza como esse tipo de solução deve ser endereçada pelas partes, ele reforça aquela ideia da solução centralizada e pode também estar criando desincentivo para que as partes possam buscar a solução consensual, que, sem dúvida nenhuma, seria a melhor num cenário com tantas complexidades e tantas incertezas como esse. Então, eu acho que, basicamente, eram essas as considerações que eu teria, já agradecendo antecipadamente pela atenção de todos e me colocando também à disposição para qualquer pergunta ou questionamento, se tivermos tempo. Mais uma vez, reforço aqui os meus agradecimentos ao Instituto, ao professor Alfredo de Assis Gonçalves, e reitero aqui a grande alegria que é poder participar de uma maneira mais ativa das atividades do Instituto. Muito obrigada pela oportunidade. Professora Ana, muito obrigado pelas suas palavras. O Instituto é que agradece a sua participação. Foi uma excelente exposição. Neste momento, né, a reflexão sobre essas alterações legislativas ganham muita importância e a gente contribui com essa discussão ao fazer ponderações de ordem crítica ao que está sendo proposto. Então, muito obrigado. Eu vou, sem maiores delongas, passar a palavra ao professor Marcelo, também nosso novo e recente associado, um amigo de muito tempo. Marcelo, boas-vindas ao Instituto, professor Assis Gonçalves, e passo a palavra a você. Muito obrigado por prontamente, mais uma vez, aceitar o nosso convite. Bom, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Eu, em primeiro lugar, é que agradeço de coração ao Luiz Daniel, que, em nome do Instituto, fez chegar esse convite para participar desse evento. É uma satisfação poder aprender e debater os temas com os colegas, tanto mais com a participação da minha querida amiga Ana Frazão, que admiro tanto pela clareza, facilidade que ela tem de dispor temas complexos e se fazer entender. E, sobretudo, para participar hoje do evento do Instituto do professor Alfredo de Assis Gonçalves. Para mim, de qualquer modo, associar o meu nome ao professor Alfredo já é motivo de honra. Eu devo dizer que, para as minhas turmas de graduação, eu não costumo adotar nenhum curso, o manual de direito empresarial. Eu apresento, no início do curso, diversas opções, ministro as minhas aulas e, com base nelas, é que eu cobro, mas, evidentemente, passo uma bibliografia geral, mas a única exceção a isso é a obra do professor Alfredo, Direito Empresa, que, para mim, é a obra mais completa, mais profunda que nós temos nessa matéria. Então, para mim, realmente é uma satisfação muito grande poder estar hoje aqui. E eu vou tratar, nesses minutos que me cabem, de temas de direito societário. Eu pretendo dividir a exposição em duas partes. Na primeira, tratar dos problemas ou das dúvidas que suscitam a nova disciplina para assembleia e reuniões de sócios. E, na segunda, suscitar a reflexão, novos temas que provavelmente virão em função dessa
pandemia, então algumas reflexões em temas de responsabilidade dos administradores, responsabilidade dos controladores, uma nova visão do institucionalismo nesse contexto, e também algumas dúvidas, o que eu prevejo de conflitos que seguramente virão, conflitos que eu já vi na minha prática e que tendem, a meu ver, a se exponencializar no atual momento, né? De fato, essa pandemia do Covid-19 trouxe inúmeras dificuldades, inclusive na área jurídica, onde, como consequência, a gente também vive uma pandemia legislativa. São vários projetos de lei, seguramente todos bem intencionados, medidas provisórias que se renovam e que, evidentemente, suscitam do aplicador da lei a necessidade de refletir e pensar qual que é a amplitude dessa nova disciplina que se coloca. Eu, assim como a minha querida amiga Ana Frazão, sou bastante cético com relação a imaginar que leis consigam mudar a nossa realidade, já que, por vezes, sim, leis acabam pouco inovando, trazendo muitos problemas. Aliás, é por isso mesmo que eu sou, como todos sabem, contra a ideia desse projeto de Código Comercial, que, a meu ver, tende a colocar exatamente esses problemas. Mas eu reconheço também que, se isso é um risco que pode ocorrer, o atual momento demanda alguma produção legislativa, porque certos problemas simplesmente não podem ficar no aguardo de uma solução, até porque as soluções simplesmente não existem na lei tal como posta. Eu estou me referindo aqui especificamente à parte de direito societário, em que, afinal de contas, tanto não só para companhias abertas, também para sociedades anônimas fechadas, para limitada, cooperativas, nós temos prazos que precisam ser observados, e, afinal, é necessário que haja uma manifestação do legislador, inclusive para eliminar riscos e incertezas de responsabilização dos respectivos agentes. Então, me parece que nessa matéria de assembleias e reuniões de sócios, sim, era necessária uma produção legislativa emergencial. Da mesma forma, outro tema que, cedo ou tarde, vai ter que ser objeto de atenção do legislador são os processos concursais. Quer dizer, a nova situação também exige uma disciplina transitória e emergencial para dar conta dos impactos dessa crise sobre as atividades da empresa, né? E nesses dois campos, o que nós tivemos? Então, em primeiro lugar, surgiu o anteprojeto, que depois se tornou no projeto de lei 1179 de 2020, do senador Anastasia, que foi aprovado no Senado Federal e agora segue para a Câmara dos Deputados. Nesse projeto, evidentemente que não são tratados apenas temas nessas duas áreas, aliás, só numa dessas áreas, como eu vou mencionar, são tratados também diversos outros aspectos, inclusive na parte de contratos e obrigações, que a Ana já destrinchou com grande maestria. Mas o PL 1179 previa 3 regras transitórias de direito societário, que acabaram sendo retiradas durante a tramitação por conta da superveniência da medida provisória 931 de 2020, que com isso regulou também esses temas e, portanto, houve a exclusão dessa parte de dentro do PL 1179, né? Eu contribuí pontualmente para esse projeto de lei, especificamente nessa parte, que acabou sendo extirpada, e também numa parte alusiva a processos concursais, que, por uma questão de opção do Senado Federal, de fazer um corte temático, também ficou de fora para ser tratado num projeto de lei autônomo. Existem vários, mas o que hoje em dia se encontra, me parece, com uma tramitação mais avançada, é um projeto da Câmara dos Deputados, do deputado Hugo Leal, né? De tal modo que, em larga medida, as minhas contribuições, talvez para o bem da nação, acabaram, em larga medida, ficando fora do projeto de lei 1179 de 2020. Como eu disse, porque sobreveio essa medida provisória 931. Eu devo dizer que,
do ponto de vista de técnica legislativa, me agradava mais a ideia de ter esses temas tratados dentro do projeto de lei 1179, porque ele era uma lei eminentemente emergencial e transitória. Eu acho que aí eu estou de acordo com a professora Ana Frazão. É preferível que, se for para tratar de temas transitórios, que não se altere de maneira definitiva a legislação. Mas não foi essa a escolha, sobretudo do Executivo, que acabou por editar, então, uma medida provisória que não apenas cria regras transitórias, mas altera de maneira definitiva o Código Civil, a Lei das Sociedades Cooperativas, inclusive a Lei de Sociedades por Ações, né? E como eu vou procurar demonstrar mais adiante, me parece que essa disciplina contém algumas falhas. Eu espero que elas sejam corrigidas ainda antes que a medida provisória venha se transformar em lei, até para que não restem focos de litígios futuros, tá? Bom, essa medida provisória 931, ela evidentemente está sendo objeto de regulamentação para as companhias abertas pela CVM, que colocou em consulta pública uma sugestão de instrução normativa que vai disciplinar essa parte para as companhias abertas, e também foi objeto de consulta pública uma instrução normativa do DREI, voltado, portanto, para as sociedades anônima, fechada, cooperativa, inclusive, e a limitada. E eu vou me ater, sobretudo, nesses minutos, já que me parece que o mais interessante agora seria discutir temas controvertidos, na disciplina do DREI. Como eu falei, foi objeto de uma consulta pública e acabou se transformando, salvo equívoco na data de ontem, na Instrução Normativa 79 de 2020. Eu devo dizer, com toda sinceridade, que eu acho que o DREI, uma pessoa do seu presidente, o professor André Santa Cruz, fez um belíssimo trabalho, possibilitou uma ampla discussão, e eu acho que algumas das observações que eu vou fazer aqui decorrem de problemas na lei que essa instrução normativa procurou disciplinar, e não propriamente no texto da instrução normativa, né? Bom, antes de entrar na instrução normativa, só retomando, o que de novo trouxe a medida provisória 931? Então, ela, de maneira geral, ampliou o prazo para a realização das assembleias e reuniões de sócios, permitindo que sejam feitas dentro de até 7 meses a contar do encerramento do exercício social. Previu também que os prazos de gestão ou atuação dos administradores, membros do Conselho Fiscal e comitês estatutários fiquem prorrogados até a realização da Assembleia Geral Ordinária, ou até o que ocorra a reunião do Conselho de Administração, conforme o caso. E essa regra me parece, aliás, salutar, está no artigo 1º, parágrafo 2º, porque, embora exista uma regra análoga no artigo 150, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, todos nós sabemos que, em primeiro lugar, na Lei das Sociedades por Ações, isso tem uma extensão mais limitada, né? Não é tão abrangente, e a gente sabe que, por vezes, apesar da Lei das Sociedades por Ações prever que os mandatos se prorrogam até que seja o substituto tome posse, fazer com que terceiros respeitem ou deem valor a essa regra é muito difícil. O sujeito vai no banco, vai celebrar um contrato, se o mandato está vencido, ainda que não tenha havido eleição do substituto, isso, por vezes, é um impeditivo. Então, me parece que essa regra da MP foi salutar. Assim como foi salutar a outra regra que vem no artigo 1º, parágrafo 3º, prevendo que, ressalvada a hipótese de disciplina diversa no Estatuto Social, caberá ao Conselho de Administração deliberar ad referendum assuntos urgentes de competência da Assembleia Geral. Como o Conselho de Administração, do ponto de vista orgânico, é uma instância intermediária entre a diretoria e a Assembleia Geral, essa solução é absolutamente harmônica. Outra regra, para depois eu entrar na parte de assembleias,
que também é adequada, é prever a possibilidade de que sejam distribuídos, o Conselho de Administração, se houver a diretoria, poderá, independentemente de reforma do Estatuto, declarar dividendos nos termos do artigo 204. Então, essa era, na verdade, uma reivindicação da Abrasca, que foi aqui contemplada, para permitir que, em havendo dividendos para serem pagos, que isso não ficasse retido na companhia, que pudesse haver a declaração e o pagamento por meio de uma deliberação do Conselho de Administração. Tá? No mais, o que fez a medida provisória e o que a Instrução Normativa 79 procurou disciplinar? Ele introduziu, para além da prorrogação do prazo para a realização de assembleias ou reuniões, alterações no artigo 1080 do Código Civil, na verdade, aliás, 1080 não, artigo 1080A foi introduzido, modificou o artigo, introduziu um artigo 43A na Lei de Sociedades por Cooperativas e alterou os artigos 121 e 124 da Lei das Sociedades por Ações. Bom, e o que o DREI pretendeu disciplinar? Então, a parte das sociedades anônimas fechadas e das sociedades limitadas. E o que veio previsto nessa disciplina? Na Instrução Normativa, você tem uma disciplina para as assembleias ou reuniões semipresenciais e digitais. Né? Semipresenciais, quando os acionistas, sócios ou associados puderem participar e votar presencialmente no local físico da realização do conclave, mas também à distância, então é um sistema misto. E as digitais, quando os sócios ou associados só puderem participar e votar à distância. Né? Bom, a primeira dúvida que eu tenho é que, embora a Instrução Normativa tenha contemplado essa possibilidade de ter assembleias ou reuniões meramente digitais na sociedade anônima fechada e também na sociedade limitada, eu tenho dúvida se foi isso o que a medida provisória veio realmente a contemplar. Porque quando se analisa a medida provisória, a gente verifica que, ao aludir à sociedade limitada, à cooperativa ou à anônima fechada, o que se prevê é a possibilidade do sócio acionista participar e votar à distância em Assembleia Geral, nos termos da regulamentação do órgão competente. Então, participar e votar à distância. A única vez em que aparece a expressão Assembleia Digital é no novo parágrafo 2º-A do artigo 124, onde então se diz que regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários poderá excepcionar a regra disposta no parágrafo 2º para sociedades anônimas de capital aberto e, inclusive, autorizar a realização de assembleia digital, assembleia virtual. Então, quando se procede a uma interpretação sistemática da medida provisória 931, há que se concluir que a única previsão para a assembleia totalmente digital é para a sociedade anônima aberta. Para as demais, a previsão que existe é da participação e do voto à distância, né? E que, portanto, parece referir-se a coisa diversa da assembleia digital. Né? E me parece que essa interpretação é tanto mais robustecida quando a gente lembra que a Lei 12.431 de 2011 alterou a Lei das Sociedades por Ações e introduziu no artigo 121 precisamente no parágrafo único a possibilidade nas companhias abertas do acionista participar e votar à distância em Assembleia Geral nos termos da regulamentação. Ou seja, essa expressão que vem repetida na medida provisória 931, participar e votar à distância, já existia na Lei 12.431, e a CVM jamais imaginou que, com base na Lei 12.431, seria possível a ela disciplinar uma assembleia totalmente virtual. O DREI deu, a meu ver, uma outra interpretação e entendeu
está entendendo possível, inclusive, a realização de assembleias virtuais em sociedades limitadas, em sociedades anônimas fechadas. Eu, de fato, devo dizer que tenho dúvida se essa interpretação vai, ao final, prevalecer. E, evidentemente, que isso traz uma grande insegurança. Insegurança essa, repito, decorrente do fato da medida provisória 931 fazer essa diferenciação. Então, seria bom, seria recomendável que ainda ao longo do processo legislativo que vai seguir para a conversão da medida provisória em lei, que isso recebesse a devida atenção, justamente para que não surjam depois questionamentos a respeito da validade dos conclaves que vierem a ser realizados. Uma segunda questão que eu coloco ao debate é o seguinte: quem escolhe, admitindo que possa haver assembleia semipresencial e assembleia virtual, quem, afinal de contas, é que vai escolher a forma de realização? É o controlador? É o administrador? Ou vai-se entender que, por isso, interferir no próprio local em que, inclusive, a minoria tem para se manifestar, essa decisão não pode ser tomada à sua revelia? Então, é necessário que tenha previsão no contrato social ou não? A medida provisória também não regula essa matéria, então não se sabe se mesmo no silêncio do contrato social isso vai ser possível. Uma outra, terceira dúvida associada a essa, mas que aí me parece de mais fácil solução, é lembrar que a realização de assembleia à distância, e mesmo a semipresencial ou mesmo a virtual em sendo admitida, ela é uma simples faculdade. Portanto, evidentemente que é possível, continuam existindo as assembleias e reuniões presenciais, inclusive para isso é que se concedeu, sobretudo, essa extensão de prazo. E é necessário, então, atentar sempre, em cada caso, para qual é a regra do estatuto ou do contrato social. Me parece que se o estatuto ou o contrato social contiver uma regra da qual se verifique, da qual se infira que esses conclaves devem ser presenciais, é necessário observar, antes e em primeiro lugar, a regra estatutária ou contratual, porque, afinal de contas, é próprio do método assemblear que se considere vinculante para todos as assembleias ou reuniões tomadas de acordo com a lei ou o estatuto, de acordo com a lei ou o contrato social. Portanto, em havendo uma regra restritiva, me parece que ela vai ser um óbice, vai ser um impeditivo a que se realizem assembleias semipresenciais ou virtuais sem uma mudança dos respectivos atos societários, né? Até porque, em havendo uma violação de uma regra procedimental dessa ordem, ter-se-á a anulabilidade do conclave de todas as deliberações que nele foram tomadas. Tá? A instrução normativa, originariamente, a proposta previa que a sociedade seria obrigada a adotar um sistema de tecnologia acessível para que todos os acionistas sócios participem e votem à distância, e inclusive que seria necessário manter um sistema de apoio aos participantes. Isso foi eliminado da minuta, né? Falava o seguinte na minuta original: a sociedade deve verificar se todos os acionistas sócios associados possuem condições tecnológicas para participar e votar à distância ou na assembleia ou reunião semipresencial ou virtual, disponibilizando suporte técnico online em tempo real para os que necessitarem. Criava-se aí uma obrigação sem uma previsão na lei. Em boa hora, na versão definitiva, isso foi eliminado, prevendo, pelo contrário, que a companhia, na verdade, não pode ser, a sociedade não pode ser penalizada, o ato não pode ser impactado por problemas que digam respeito ao acesso remoto por parte do sócio ou acionista. Bom,
Essas seriam as dúvidas atinentes a esse primeiro tema. Como eu disse, eu louvo a iniciativa do DREI, me parece que, em larga medida, os pontos que eu acabei de mencionar decorrem de problemas na própria medida provisória, né? Mas, passando, então, para a segunda parte, eu acho que eu ainda tenho tempo para isso. Se eu não tiver, por favor, Luiz Daniel, não se sinta constrangido de me interromper. Eu gostaria de colocar temas à reflexão. O que eu vejo que deve surgir de contencioso daqui para frente em função da crise, né? Novos problemas trazidos pela Covid. Primeiro, questões relacionadas a deveres dos administradores, né? Num contexto em que nós temos aí tantas incertezas, os administradores devem atentar para o cumprimento dos seus deveres fiduciários, sobretudo aqueles que dizem respeito ao dever de informar. A CVM atentou a isso, expediu um ofício circular da CEP, número 2 de 2020, lembrando a importância das companhias abertas, inclusive os auditores, considerarem cuidadosamente os impactos do Covid em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, né? Da mesma forma, caso se verifique algum evento, por exemplo, de descontinuidade decorrente dessa situação de crise, lembrar, como fez a CVM, que também os administradores estão obrigados a publicar fatos relevantes. Então, o dever de informar nesse contexto me parece muito pertinente. Isso não é algo que não tenha aderência prática, né? Que isso é uma mera elucubração. Pelo contrário, eu recebi um material de escritório norte-americano em que lá já foram ajuizadas 2 class actions em razão de problemas verificados no âmbito do mercado de capitais justamente por conta de divulgação de informação. Então, o primeiro caso que surgiu foi McDermid versus Inovio. Nessa demanda, o que se questiona foram declarações feitas pelo diretor da empresa, segundo as quais a Inovio, que é uma companhia farmacêutica, teria condições de rapidamente produzir uma vacina para o Covid-19, o que gerou, como todos podem imaginar, uma corrida em busca dos papéis dessa companhia e um substancial aumento das ações. Mais tarde, o diretor desmentiu as declarações, dizendo que, na verdade, o que existia era simplesmente o desenho para uma estrutura de uma vacina, mas que não estava ainda sendo desenvolvida, né? Então, um problema evidente de descumprimento de deveres dos administradores. O outro caso, envolvendo a Norwegian Cruise Line, todos conhecemos como uma companhia de cruzeiros marítimos, em que aí, talvez para não ser alarmista, o que se fez foi o contrário. A empresa acabou fazendo uma série de declarações públicas positivas sobre o cenário de suas atividades para manter o volume de vendas. Só que isso, evidentemente, acabou também gerando uma comunicação de uma situação irreal perante o mercado, né? Então, problemas dos administradores. Do ponto de vista dos controladores e mesmo dos administradores, eu lembro aqui também o problema, a discussão do institucionalismo nos tempos da pandemia. Todos nós, quando damos aulas a respeito do institucionalismo, e vamos explicar o artigo 116, onde se diz que o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir a sua função social, e tem deveres e responsabilidade para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham, e para a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve realmente respeitar e atender. Muitas vezes ficamos com dificuldades de encontrar exemplos práticos disso. O mesmo se diga do artigo 154, parágrafo 4º, onde se diz que da Lei das Sociedades por Ações, onde que diz também que o administrador deve exercer a sua função de modo a satisfazer as exigências do bem público e da função social das empresas.
no parágrafo 4º fala também da possibilidade de realizar atos gratuitos em benefício de empregados ou da comunidade que participa da empresa, tendo em vista a sua responsabilidade social, e qualquer um hoje que abrir os jornais vai ter exemplo dessas regras, que são várias iniciativas de companhias que estão promovendo doações, ou alterando a sua produção para, ao invés de produzir cerveja, produzir álcool gel, tudo isso que num ambiente de normalidade poderia ser questionado, encontra nessas regras às quais eu acabei de me referir uma justificativa para a conduta do administrador ou do controlador. Então, temos aí um exemplo prático do que significam essas regras de caráter institucional. E, por fim, e mais para levantar o tema à reflexão, eu tendo a imaginar que nos próximos meses, talvez ainda nos próximos anos, a gente vai ver alguns reflexos de condutas oportunistas, né? Então, eu, na minha vida profissional, já tive vários casos em retiradas de sócio em contexto em que se seguiu a um exercício social muito bom. A regra do contrato social previa que os haveres seriam pagos tomando-se por base os resultados do exercício passado. Então, o sujeito verifica que a companhia está dando uma verdadeira embicada e se retira ou faz executar uma opção de compra ou de venda exatamente para balizar o melhor momento para isso, que vai, evidentemente, suscitar um bom contencioso em cima dessas questões. Da mesma forma, os reflexos disso em ações de apuração de haveres, já que, por exemplo, uma realização de avaliação dentro de um cenário de fluxo de caixa entrado no atual momento se mostra bastante ruim, pelo menos as projeções que seguramente os técnicos vão fazer vai estar fortemente impactada por essa realidade. Mais um problema que o direito societário vai colocar a nossa reflexão, né? Então, com isso, Luiz Daniel, esperando que eu tenha, pelo menos, compartilhado as minhas dúvidas e incertezas, para que, na sequência, nós possamos debater, eu renovo uma vez mais o agradecimento, a satisfação e a honra de poder integrar esse instituto e participar na tarde de hoje um painel sob a sua presidência e na companhia da minha querida amiga professora Ana Frazão. Obrigado. Bom, professores, Celo, excelente exposição, assim como a da Ana, com certeza colocando temas que estão longe de ser problemas meramente teóricos, né, como o Marcelo levantou com os exemplos, como a Ana colocou. Isso nós temos feito nas nossas reuniões científicas ordinárias e nessa nossa estreia aí esse plenário virtual, não poderia ser melhor. Eu fiquei bastante feliz, só tenho a agradecer a vocês. Eu estava repassando os comentários aqui que foram feitos durante as exposições. Não tivemos nenhuma pergunta, o que certamente decorre da exaustão dos temas pelos professores expositores. Então, com grande alegria e muita satisfação, eu agradeço a vocês pela disponibilidade, por compartilhar essas ideias, e são temas que vão merecer muita reflexão da nossa parte por um longo período, enquanto perdurar essa situação. Marcelo e Ana, muito obrigado. Com isso, eu encerro aqui a nossa reunião científica do mês de abril, e agradeço a todos, aos associados, aos professores que participaram aqui, nos ouviram, os colegas lá do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui de Curitiba, de Brasília. Muito obrigado, foi uma experiência muito gratificante, foi um prazer poder ouvi-los na tarde de hoje. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Obrigada. Nós agradecemos. Obrigado. Obrigada. Até mais. Até mais.